No fundo do mar Egeu, próximo à ilha de Anticítera, um grupo de mergulhadores fazia uma descoberta que mudaria a história da ciência. Em 1901, entre os restos de um naufrágio romano, foi encontrado um bloco de metal corroído, coberto por séculos de sedimentos marinhos. À primeira vista, parecia apenas um pedaço de bronze desgastado pelo tempo. Mas, ao ser limpo e analisado, revelou algo surpreendente. Engrenagens incrivelmente precisas, interligadas de uma forma que jamais se imaginou existir na antiguidade. Essa descoberta se tornaria um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Um artefato tão avançado que parecia fora de lugar em sua época. O que era essa máquina? Quem a criou? E o que ela nos diz sobre o conhecimento perdido das civilizações antigas? O naufrágio de Anticítera, datado entre 70 e 60 a.C., carregava estátuas de bronze, joias e outros artefatos valiosos. Mas nada era tão intrigante quanto aquele estranho mecanismo de metal. Os primeiros pesquisadores que analisaram o objeto simplesmente não acreditavam no que estavam vendo. Engrenagens sofisticadas, dispostas de forma complexa, algo que parecia muito mais com um relógio mecânico do século XVIII do que com qualquer invenção da antiguidade. O problema era, a tecnologia para fabricar engrenagens desse tipo, segundo os historiadores, só surgiria mais de 1000 anos depois, na Idade Média. Como isso era possível? Antes de continuar, se estiver gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreve para mais conteúdos como esse que estou fazendo. Irei abordar várias áreas. Confira nossos shorts. Agora vamos voltar para o vídeo. Por décadas, o mecanismo permaneceu um mistério. Muitos acreditavam que poderia ser um instrumento astronômico, mas ninguém sabia exatamente como ele funcionava. Foi somente em 1959 que o historiador da ciência, Derek de Solla Price, fez um avanço significativo. Ele propôs que a máquina de Anticítera era um computador analógico altamente avançado, capaz de prever eventos astronômicos com precisão impressionante. A confirmação veio apenas nos anos 2000, quando uma equipe internacional de cientistas usou tomografia 3D para analisar o interior do mecanismo. O que descobriram foi impressionante. A máquina era muito mais do que um simples calendário. Ela conseguia prever eclipses, calcular as fases da Lua, acompanhar o movimento dos planetas conhecidos na época e até indicar eventos como os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Mas, como exatamente ela funcionava? A máquina de Anticítera era movida manualmente por uma manivela, que girava um sistema de pelo menos 37 engrenagens de bronze interligadas. Cada engrenagem representava um corpo celeste ou um ciclo astronômico. À medida que a manivela era girada, os ponteiros do dispositivo se moviam, indicando a posição do Sol, da Lua e dos planetas em diferentes datas. O que mais impressiona é a precisão com que esse mecanismo conseguia prever fenômenos como eclipses solares e lunares. Ele usava um ciclo chamado Saros, que tem uma duração de aproximadamente 18 anos, para calcular esses eventos com extrema exatidão. Além disso, a máquina possuía inscrições detalhadas, que funcionavam como um guia de uso. Esses textos revelaram que ela também era capaz de mostrar as fases da Lua com precisão impressionante, levando em conta o efeito da órbita elíptica do satélite terrestre. Mas a parte mais enigmática do mecanismo era seu sistema de engrenagens diferenciais, um conceito que só seria reinventado na engenharia moderna séculos depois. Quem construiu a máquina de Anticítera? As evidências sugerem que sua origem remonta ao século II a.C., durante o auge do conhecimento científico grego. Alguns estudiosos acreditam que sua criação pode estar ligada a Hiparco de Niceia, um dos maiores astrônomos da antiguidade. Hiparco foi um dos primeiros a mapear os movimentos da Lua e dos planetas com extrema precisão. A mecânica da máquina de Anticítera reflete conceitos matemáticos que ele desenvolveu. Outra teoria sugere que a máquina poderia ter sido inspirada pelos estudos de Arquimedes, que, segundo documentos antigos, teria criado dispositivos mecânicos sofisticados para cálculos matemáticos. Mas um dos maiores mistérios permanece. Por que não encontramos outras máquinas semelhantes? Se os gregos antigos foram capazes de construir algo tão avançado, por que essa tecnologia desapareceu? A resposta pode estar na história turbulenta do mundo antigo. A queda da Grécia, as guerras e a destruição de bibliotecas, como a de Alexandria, podem ter levado esse conhecimento à extinção. Nos últimos anos, cientistas e engenheiros modernos tentaram recriar a máquina de Anticítera.
Usando as informações obtidas nos escaneamentos 3D, diversos modelos funcionais foram construídos. E o resultado foi surpreendente. A máquina realmente funcionava como um computador analógico extremamente preciso. Pesquisadores do University College London conseguiram reconstruir seu mecanismo interno e confirmaram que ele incluía um modelo dos 5 planetas conhecidos na época, além de prever eclipses e eventos astronômicos com detalhes impressionantes. Hoje, sabemos que a máquina de Anticítera foi pelo menos 1000 anos à frente de seu tempo. A descoberta desse mecanismo mudou completamente a visão da história da tecnologia. Antes, acreditava-se que a engenharia mecânica sofisticada só havia surgido na Idade Média. Mas a máquina de Anticítera prova que os gregos antigos possuíam um conhecimento muito mais avançado do que imaginávamos. Esse artefato sugere que outras invenções semelhantes podem ter existido, e que nossa visão da história pode estar incompleta. Se essa tecnologia não tivesse sido perdida, será que a Revolução Industrial poderia ter ocorrido séculos antes? A máquina de Anticítera continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia. Ela nos faz repensar os limites do conhecimento antigo e questionar quantas outras descobertas podem ter sido apagadas pelo tempo. Talvez, em algum lugar do mundo, ainda existam vestígios de outras máquinas semelhantes, esperando para serem redescobertas.